Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. E é importante a sua opinião e a sua participação. Você está vendo agora aí na tela as nossas redes sociais, né? Como você pode participar, sugerir, elogiar, criticar, sugerir pauta, dar sua opinião. Basta você acessar através do nosso Facebook, do nosso Instagram. Você pode mandar o seu e-mail também, se você preferir. O importante é a sua opinião sobre o nosso programa, porque ele é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o professor Carlos Alberto Decotelli, economista e professor do ISAE da FGV. Professor, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado. Prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pela oportunidade de trocar ideias, conversar a respeito dos desafios estruturais, desafios operacionais e desafios das oportunidades para o nosso querido Brasil, para o nosso querido agronegócio e nossos desafios do interior. É o agronegócio, o campo que sustenta a cidade. Nós vamos rodar a matéria e daqui a pouquinho a gente volta com o professor. A participação do agronegócio bateu recorde em 13 anos e chegou a 23,5% do Produto Interno Bruto do Brasil em 2017. Mas ainda há muito que ser feito. Mesmo sendo um motor importante da economia brasileira, ainda existem perdas por falta de infraestrutura e logística. Na sua opinião, o Brasil aproveita e valoriza toda a potência que tem no campo? Ah, com certeza não. Com certeza a gente nem tem consciência da potência, a gente nem conhece essa potência e eu acho que seria o primeiro passo para valorizar, é olhar para o lado e ver tudo que tem de potencial no campo para acontecer e para ser desenvolvido. A gente desperdiça muito dos nossos recursos, a gente não vende os materiais, o próprio recurso natural ao preço justo. Bom, acho por isso, na verdade. Olha, eu acho que não, viu? Só uma parte, eles deixam muito a desejar, a gente tem muito desperdício de alimentos, né? Então, eu acho que não aproveitam, não. Porque a gente passa viajando por aí e vê as fazendas aí, tudo abandonadas, sem plantação, coisas que o próprio caseiro que toma conta de fazendas, etc. Eu não vou falar nada dos sem teto nem nada, sem terra, mas eu creio que não aproveita mesmo. Existe muita terra para pouca produção, só isso que existe. Acredito que não. Acredito que tem muito recurso para ser explorado ainda. Eu acho que aproveita, e acho que aproveita até demais, porque está uma degradação total da natureza, né? Não tem um limite para as coisas. Então, assim, eu não vejo que não tem proveito, eu vejo que tem até um excesso, né? Não tem respeito até nas áreas de encosta, não tem respeito a muita coisa, eles invadem. Então, eu acho que precisa ser uma coisa mais firme assim, com relação a isso. O Brasil não aproveita nada do que tem, nada que Deus deu. Eu acho que ele explora bastante os seus recursos, mas aquilo que os grandes fazendeiros obtêm, de certa forma, não é compartilhado com todos aqueles que moram no campo realmente. Professor, os desafios do campo, o agronegócio, a gente vê que a economia de vez em quando tem aquelas oscilações, né? O que valia muito, o que era muito rentável, deixou de ser, os ganhos em tal área também que foram maravilhosos, de repente despencaram. Mas o nosso Brasil, o agronegócio, o campo vem se mantendo, apesar de tudo, e vem propiciando ao Brasil uma certa estabilidade econômica, né? Porque imagina se nessa crise a gente não tivesse aí um agronegócio produtivo. É, né? verdade. Mas dá para melhorar? Dá para torná-lo mais rentável, melhor para o consumidor, melhor para o país? Quando se fala em agronegócio, quando se fala em oportunidades de campo, estrutura de campo, temos que sempre nos ater a 3 aspectos. Primeiro é o aspecto da identidade cultural. Agronegócio começou no Brasil pela identidade cultural, aproveitando a estrutura dos ciclos, as grandes migrações, as grandes culturas de produção de alimentos, de sistematização produtiva, e isso foi pela identidade cultural. Um segundo aspecto é a busca de produtividade, ganhar escala, ganhar qualificação em termos de menores custos, maiores retornos em relação
à atividade final. O terceiro aspecto é a qualificação tecnológica. E a qualificação tecnológica, ela vem através da perseguição da inovação, através do estudo, através da pesquisa, através da produção de materiais, textos e, acima de tudo, através do conhecimento do que de tecnologias têm sido feitas em outros países, em outros centros de referência, para que nós tenhamos sempre a atualização quanto à melhor maneira de produzir. Então, quando se fala em oportunidades, agronegócio, produção agrícola, segurança alimentar, capacidade de liderar a economia brasileira, o agronegócio lidera a economia brasileira desde o século XVI. Desde o século XVI. Desde o século XVI. Nós, quando estudamos a estrutura da economia brasileira, a história do Brasil, ela está apoiada em ciclo do café, ciclo do pau-brasil, os ciclos que fizeram o Brasil tornar-se uma referência econômica foram através do quê? Os ciclos vindos do agronegócio. Então, esses três pontos, a identidade cultural, a busca de tecnologias que qualifiquem a maneira de produzir com maior escala, com menor custo, maior lucratividade, e atualização quanto à interação com outros mecanismos internacionais, isso tornará o Brasil ainda uma liderança em outros segmentos. O Brasil já é líder em vários segmentos do agronegócio, mas ainda tem potencial para expandir mais ainda. E não podemos esquecer que quando falamos em podemos ir a ganhar mais, podemos, porque aquele que descuida do ponto em que está, ele perde posicionamento em relação à competitividade que é natural dentro do mundo dos negócios. Exatamente nesse ponto que eu ia questionar o senhor. O Brasil está bem conceituado lá fora em termos assim de tecnologia e desenvolvimento? O Brasil é respeitado pelo que é desenvolvido hoje, tanto pela Embrapa. A Embrapa ela tem uma estrutura qualificada, premiações, centros de tecnologias muito avançados. O Brasil é muito respeitado na quantidade de centros de estudos voltados para o agronegócio. Nós aqui em Curitiba temos o ISAE, que tem um curso de mestrado voltado para a sustentabilidade. A ONU referencia o ISAE como sendo uma qualidade avançada em tecnologias aplicadas ao ensinamento educacional. No ISAE, nós coordenamos as tecnologias de pós-graduação em agronegócio, gestão do agronegócio, dentro de cooperativas. Nós, no Paraná, é referência das melhores cooperativas em termos de tecnologia, de gestão qualificada na América Latina. E algumas têm referência mundial em termos de liderança. Nós temos também do Brasil o respeito internacional quanto à nossa maneira de produzir alimentos, como garantia de segurança alimentar interna e competitividade para ser um celeiro do mundo. Vários produtos hoje que o Brasil produz são líderes dentro do mercado internacional. Então, dentre as 16 principais commodities agrícolas, o Brasil é líder, é campeão mundial em 6 delas. Então, hoje o Brasil é respeitado, é referenciado, existe aquele jargão de que o Brasil ele tem nota 10 da porteira para dentro, ele hoje está conquistando também nota 10 da porteira para fora, pelo respeito, pela consideração, pelo que nós estamos desenvolvendo hoje em termos de tecnologia, de identidade e qualificação. Eu tenho uma vinculação muito forte com a Alemanha, eu fiz o meu pós-doutorado na Alemanha, na Universidade de Wuppertal. E a minha base de estudo foi na cidade de Spell. Spell tem lá a Krone, que é uma empresa de tecnologia avançada na área de máquinas agrícolas, e eles começaram em 1902. 1902, de um bebedouro para bovinos, eles desenvolveram a empresa hoje mais complexa em termos de tecnologia, vendida para mais de 82 países no mundo inteiro, e que eles escolheram o Brasil para ser base de apoio na América Latina para a pesquisa. E o Paraná, a Krone hoje, ela tem uma base aqui em Castro, no Paraná, que é onde que fazemos o quê? As operações, os apoios, as interações quanto à tecnologia avançada aplicada ao agronegócio na área de automação
com sustentabilidade. Esse é um aspecto importante. É que hoje é uma exigência praticamente, né, mundial. O Brasil respeita a sustentabilidade. É um agronegócio com muito respeito às tecnologias de sustentabilidade, aos padrões da ONU, do PRME, e o Brasil hoje é referência, sim. Referência da porteira para dentro e é também respeitado da porteira para fora como tecnologia e gestão. Uma das razões da minha pergunta é a seguinte, costumeiramente se escuta problema com o gado brasileiro, problema com a carne brasileira. E eu, como leigo no assunto, pelo que eu escuto, eu vejo que são problemas pontuais e não são problemas, assim, digamos, de difícil solução. Mas por que ainda acontece? Por exemplo, de repente chega a Rússia e fala, não compro mais carne do Brasil. Vem a China e fala, não, teve esse problema, eu vou suspender temporariamente a importação da carne brasileira. Existe um processo político por trás disso? Existe uma razão técnica de fato? Tem a razão técnica, que é o aspecto da segurança quanto ao controle de movimentação de animais, questão de controle sobre transporte, que é a maneira pela qual é transportado. Nós tivemos um problema logístico que nos incomodou, de certa maneira, agora o ano passado, nos animais transportados vivos, lá pelo Porto de Santos. Então, houve alguma distração lá de interação entre os gestores da política ambiental municipal, estadual e federal, e o resultado final é que algumas questões não muito saudáveis foram aplicadas. Então, o Brasil teve um desgaste. Então, a primeira posição, quando alguém diz, olha, realmente teve um problema de febre aftosa lá no Mato Grosso, em algum local do Brasil, isso não é contaminação geral. Mas o importador, ele tem um ponto inicial. Primeiro, preventivamente, até que sejam informados os detalhes de localização física, de distanciamento e de segurança quanto a marco regulatório em relação àquele aspecto que foi identificado, então a suspensão é primeiramente preventiva. Um segundo aspecto é que existe uma competição de mercado. Quanto menos o Brasil exportar, algum outro player vai oferecer oportunidade de venda. Então, há uma concorrência também em termos de alguém que perde uma encomenda, é outro que oferece oportunidade. É aquela história, é o motivo que eu estava esperando, né? Isso, o Brasil... Então, já que apareceu, vamos dar ênfase a isso daí, porque realmente eu estava esperando essa oportunidade. É uma oportunidade comercial. O Brasil teve uma vantagem comercial muito forte em 1979, na época da Guerra Fria, uma situação muito tensa entre Rússia, Estados Unidos, a União Soviética, aquela questão toda da Guerra Fria, e houve lá um conflito de suspender, a Rússia suspendeu o embarque de soja americana. Foi uma grande oportunidade em que o Brasil se apresentou como uma alternativa para ofertar ao mercado internacional, no caso específico a União Soviética, um fornecedor alternativo aos Estados Unidos. E dali o Brasil consolidou uma parceria comercial muito forte com a Rússia. Quando tem a geada na Flórida, né? A geada na Flórida, que é uma maravilha. A seca na Argentina em relação ao mercado dos pampas. Então, o aspecto comercial é um segundo aspecto também muito forte quanto dessas informações de contaminação e algumas dificuldades do ponto de vista sanitário. E o terceiro aspecto é realmente geopolítico. É o aspecto de que a informação internacional, às vezes ela tem alguns tratos, alguns mecanismos que são contingenciados, mais ou menos, dependendo da representatividade internacional do país. Então, algumas informações são rapidamente difundidas, dependendo do aspecto de proteção, de circulação de dados, que alguns países têm, outros não. Por exemplo, hoje muito pouco sabemos sobre estatísticas e acessos sobre a China. Então, as informações dentro da China, na área econômica, na área de produção, na área de detalhes, são muito pouco acessíveis. Então, quando falamos sempre em relação a um país, precisamos indagar qual o grau de proteção dessa informação e como essa informação foi difundida em relação à proteção. Porque tanto pode ser
uma contenção da difusão da informação, como pode ser também uma geopolítica de tentar atrapalhar aquele país ou aquele segmento na região especificamente. O senhor deu uma pincelada sobre a logística e, coincidentemente, hoje eu conversava com um amigo que é produtor rural, agrícola, e ele reclamava muito sobre isso. Ele falou, ó, os nossos preços são imbatíveis, mas acaba ficando mais caro porque a nossa logística é muito ruim, em termos de estrada, de portos, né, de exportação, fazer chegar o produto brasileiro lá. Logística é uma reclamação de todos os setores, né? Até quando a gente vai ser penalizado por isso? Será que não seria hora do governo repensar em parcerias, em alguma coisa do tipo? Porque realmente, para o Brasil como um celeiro, se ele tivesse uma logística melhor, os ganhos aí seriam muito maiores. É verdade. Nós temos boas notícias e temos notícias não tão boas em relação à logística, em relação à complexidade do campo. O Brasil, ele consolidou-se como um grande celeiro de produção agrícola em 1860, montou-se um grande projeto. Repare, 1860... não é 1960, 1860. Nasceu no Rio de Janeiro uma coisa chamada Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, repare, mercado de capitais, nasceu para ter como prioridade de negociação ações de empresas ferroviárias, para que o Brasil se consolidasse como sendo um grande país coberto por ferrovias, ferrovias essas que seriam o esteio para a produção agrícola. E o Brasil, então, era coberto por ferrovias, financiadas por lançamento de ações de empresas ferroviárias em Londres e em Paris. E o Brasil consolidou-se muito aí. Nós somos, no Brasil, referência histórica estudada no mundo inteiro como a mais complexa ferrovia que o gênio humano já concebeu, que é a ferrovia Madeira-Mamoré. Esta ferrovia Madeira-Mamoré, ela escoava a produção de borracha no ciclo lá de Guajará-Mirim até Porto Velho. Então, foi um período muito próspero, muito forte da logística brasileira, quando o Brasil era um país coberto de ferrovias. O brasileiro saía de Uruguaiana, extremo do Rio Grande do Sul, e viajava em trens confortáveis, e a malha ferroviária brasileira era muito forte. A cidade de Ladainha, em Minas Gerais, norte de Minas, ela era o grande centro de entroncamento entre as ferrovias que subiam do sul do Brasil em direção ao Nordeste, em direção ao porto de Alcobaça, na Bahia. Então, repare, as ferrovias eram interligadas. O senhor falou nomes aqui que a gente sabe, mas que praticamente caíram no esquecimento, né? Sim, mas porque hoje não se fala mais dessa importância que foi a logística brasileira baseada na ferrovia. E o Brasil tinha projetos, hoje que nós falamos em BR-101, era um projeto ferroviário. Era uma ideia de o Brasil ter uma ferrovia litorânea que, olha só a concepção da ideia do projeto da ferrovia que seria a litorânea brasileira. Copiando o modelo da Union Pacific com o modelo da Amtrak, que interliga Canadá e Estados Unidos. Fortíssimas até hoje, né? Exatamente. A ideia era que no Brasil nenhuma movimentação de carga seria feita por caminhão a uma extensão superior a 200 quilômetros. Olha a concepção que E hoje... Então, essa ideia, isso foi um aspecto que foi desativado por uma opção logística brasileira na década de 1950, em que o Brasil preferiu desestimular ferrovias e estimular rodovias. E aí nós entramos em um custo, o que se fala hoje de custo logístico no campo de maneira muito acentuada, muito elevada, deslocando a competitividade da produção brasileira, deve-se ao período de 1956 até os nossos dias. Porque até 1954, esta afirmativa não seria possível. O Brasil era competitivo porque tinha ferrovias funcionando a pleno vapor, a estruturas muito bem concebidas logisticamente e a baixo custo. A boa notícia é que os chineses estão nos ajudando a solucionar isso. A China
ela colocou hoje um projeto muito pesado, muito grande, trazendo bancos chineses para financiar projetos de logística. Em um dos segmentos é o projeto na área de ferrovias, e esta ferrovia vai fazer interligações cruzando o Brasil e interligando com o Peru, saindo para o Pacífico, um projeto chinês. Hoje, os bancos chineses já representam 1,8% de todo o sistema financeiro nacional. Essa ideia, um banco chinês que recém chegou ao Brasil, ele tem de ativos financeiros dentro do mercado, operações de crédito, 3,8 trilhões de dólares de ativos, mais do que o PIB do Brasil. Então, são players de grande porte que estão trazendo essa modernização tecnológica no setor de logística e vai referenciar o Brasil de maneira a reduzir o seu custo de competição de escoamento. Outra alternativa muito boa é nós temos aqui em Paranaguá algumas iniciativas pontuais de maneira isolada que foram muito bem sucedidas. Paranaguá, a cooperativa Coamo, em Campo Mourão, Coamo, ela é uma referência avançada de conhecimento, de gestão, de competência operacional. E preocupada com um grande volume de escoamento de fios complexo em Paranaguá, a Coamo hoje tem um terminal próprio. E esse terminal próprio mudou a logística. E hoje Paranaguá tem sistema de agendamento prévio, tem sistema de atendimento para aquelas grandes filas, quilômetros e quilômetros de logística como complexa, acontece no Porto de Santos. Está minimizando agora via Paranaguá. Então, Paranaguá, a estrutura, o Paraná hoje, ele é respeitado como um setor, uma área que está pensando de maneira antecipada as soluções de logística para o case da Coamo, e o case Paranaguá é uma referência forte. Combinado com esse investimento dos chineses na superestrutura ferroviária, a parte ferroviária para cruzar Brasil e cruzando Peru para viabilizar a saída pelo Pacífico, via Peru, isso tem uma vantagem positiva para a logística brasileira. Então tem um aspecto histórico que nos levou a falar que logística é complicado. Realmente, qual foi o nosso grande erro? A opção estratégica como país, lá na década de 1950, século passado, pelas rodovias. Então, hoje, quando nós andamos pelo interior do Brasil, nós localizamos várias estações, onde foi estação de trem. Hoje tem um shopping center, tem uma refeição, tem um museu, mas tem história ali de uma época que o Brasil era um país muito bem estruturado dentro da estrutura logística. A parte da produção de grãos e de alimentos, o Brasil hoje é o maior produtor de alimentos do mundo, parece que os Estados Unidos atualmente é, né? Sim, não. Se nós considerarmos o aspecto de grãos, se considerarmos o aspecto da proteína animal, somando os dois, o Brasil é líder mundial. Nós temos hoje o maior rebanho bovino do mundo, comercialmente. Nós temos rebanhos maiores na Índia, mas aí não é o caso, porque não é comercial. Considerando também o aspecto da produção dos grãos, a soja, o milho, juntando essas variáveis, nós somos líder mundial. Os Estados Unidos, eles têm lá um aspecto, inclusive, climático, que ele é um aspecto que o Brasil não tem de enfrentar. Nós temos a competência exclusiva de termos tecnologia avançada no agronegócio e, ao mesmo tempo, temos um clima que nos dá cobertura solar de mais de 300 dias por ano. E o Brasil, ele é sozinho o país que consegue, ao mesmo tempo que está colhendo uma safra, ele está plantando já outra simultaneamente. Então, a região central do Brasil mostra as máquinas agrícolas trabalhando, uma coisa maravilhosa. É inspirador para um brasileiro acompanhar o que é a pujança, o que é a força, o que é a tecnologia avançada hoje aplicada ao agronegócio. Isso se reflete em sermos líderes na produção de alimentos, se considerarmos grãos e considerarmos a proteína animal, realmente, somando os dois, nós somos os maiores. E o investimento, a facilidade para o produtor
conseguir dinheiro não diria nem só para manutenção, para uma garantia, mas para investimento, para valer mesmo. No Brasil, ele poderia ser melhor? Ainda é caro o investimento no campo? O investimento no campo, ele é caro, mas ele tem uma carência maior, que é a carência de informação cultural. O que eu estou querendo explicar é que hoje, o Brasil, quando se fala em Brasil, nós temos hoje um Banco Central. O Banco Central do Brasil, ele foi por muito tempo um banco que tinha uma carteira de crédito geral, nasceu como crédito geral. E antes do Banco do Brasil, tinha uma superintendência chamada SUMOC, Superintendência da Moeda do Crédito, vigiou no Brasil entre 1945 até 1964, quando a Lei 4.595 transformou a SUMOC em Banco Central. E houve um grande debate no Congresso Nacional Brasileiro entre dois deputados que questionavam se o Brasil deveria ter uma estrutura de financiamento agrícola abundante ou deveria ter uma estrutura agrícola que fosse financiada pelos esforços dos produtores. Um dos deputados chamava-se Ulisses Guimarães, relator do projeto de reforma do sistema financeiro nacional. E o outro deputado, André Franco Montoro, que foi governador de São Paulo. Franco Montoro, ele considerava que o Banco do Brasil era o grande celeiro de referência financeira para a produção agrícola. Porque ninguém hoje no sistema financeiro nacional tem melhor tecnologia, melhor cultura para a gestão do negócio, gestão do agronegócio do que o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, ele desde sempre, desde 1808, quando foi fundado, ele foi criado pela família imperial que chegou ao Brasil. No Brasil, quando chegaram a família imperial, tomaram duas atitudes: a abertura dos portos às Nações Amigas e criação do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, ele era a referência para Franco Montoro, André Franco Montoro, de que para manter o Brasil no seu interior, produzindo alimentos com qualidade e baixo custo, bastava que o Banco do Brasil prosseguisse o seu belíssimo trabalho. Tanto é que o Banco do Brasil, mesmo com a reforma de 1964, ele manteve acesso às contas do Tesouro Nacional até 1986. Mas Ulisses Guimarães considerava que não, deveria ser criado um banco central e a parte agrícola deveria ser distribuída em todo o segmento bancário. E de muito embate, de muitas ponderações, de muitas avaliações técnicas, os dois líderes do projeto de reforma do sistema financeiro, Daniel Faraco e Alberto Pasqualini, que foram os redatores do projeto. Ulisses Guimarães foi o relator do projeto na Câmara. E André Franco Montoro foi o grande batedor, mas qual foi a ponderação ali entre André Franco Montoro, Alberto Pasqualini, Daniel Faraco e Ulisses Guimarães? Era responder à questão: quem manterá as condições de acesso a crédito rural em condições acessíveis para que o Brasil tenha um campo, tenha um agronegócio sustentado e a custos competitivos. Esta solução intermediária foi apresentada. Cria-se uma estrutura do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil, mas o Banco do Brasil, pela competência, pela tradição, pelo aprendizado cultural, continuará como líder. E aí foi aberto para que outros bancos também pudessem operar no crédito rural. E hoje nós estamos em 2018 e ainda a melhor competência, a melhor estrutura, a melhor maneira de financiar, dar acessibilidade ao crédito agronegócio brasileiro é do Banco do Brasil. E esta figura do Banco do Brasil tem feito um esforço para procurar dar ao produtor agrícola uma redução de custo e proteção de risco. Como? Fazendo proteções derivativas junto ao crédito. Hoje, quando se faz uma linha de financiamento de produção agrícola, se houver instabilidade de preço, o produtor ele fica muito inseguro. Se a sua safra perderá preço, ele não terá o retorno esperado, mas essa solução já existe nos chamados derivativos agrícolas. Ele pode redear seu preço, ele pode proteger-se
em Chicago, ele pode proteger-se em Londres. Então, as chamadas bolsas derivativas são soluções avançadas de tecnologia financeira que ajudam o produtor a garantir o preço desejado. Mas existe ainda o embate cultural. Por falta ainda de um pouco de informação em relação à formação dos preços nas bolsas derivativas internacionais, ainda não se conseguiu implementar no Brasil um mecanismo de redução de custo que é quando o produtor, quando o fazendeiro no Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, ele tem uma concessão de crédito para a sua produção agrícola, mas a sua produção está redeada, está vinculada a contratos derivativos nas bolsas internacionais, esse custo é reduzido. Então, esse mecanismo ainda o Brasil não conseguiu implementar, apesar do esforço hoje que o Banco do Brasil tem feito para poder, através de seminários, explicações e as feiras agropecuárias, mostrar que o financiamento ele será mais baixo quanto melhor protegido estiver em relação às intempéries e à volatilidade que o mercado oferece. Professor, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. Nosso tempo está acabando. E colocar à sua disposição algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, algo que eu não perguntei. Por favor, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de trocar ideias sobre o agronegócio e dizer que oportunidade do campo. O campo, na verdade, somos todos nós. O campo somos todos nós que temos fome e precisamos usar a geladeira. A geladeira é o campo. A geladeira é o local da casa onde melhor identifica a importância do campo. O supermercado, todos nós, o leite do supermercado, não nasce o leite dentro das gôndolas do mercado. Exato. Existe todo um sistema. Não nasce, então, não nasce na caixinha, não é na garrafa. Então, que todos nós tenhamos oportunidade de refletir mais no sentido de que, quando se fala oportunidade do campo, estamos falando em identidade cultural, respeitar aqueles que vieram para o Brasil de outros países com tecnologias já adequadas. Do Brasil, desde o século XIV, ele já começou lá em 1500 trazendo mão de obra estrangeira para vir trabalhar no Brasil. Então nós temos o ciclo da mão de obra do ciclo escravocrata, que na verdade nós falamos de ciclo escravocrata, mas na verdade é ciclo de mão de obra qualificada que trabalhava no campo brasileiro. O ciclo da grande imigração italiana, que em relação à produção de maquinários, a combinação de maquinário com produção agrícola. Hoje, a referência da produção alemã com tecnologia, Paraná é uma diversidade étnica muito forte. E toda a diversidade étnica do Paraná, que é a mais ampla do Brasil, nos estados brasileiros, toda ela tem uma identidade com o campo. Então, se nós pensarmos a identidade de reconhecimento das culturas que estão no Brasil, as etnias se reconhecem pelo que gerem, pelo que produzem e por aquilo que oferecem como contribuição cultural. Então, eu creio que todos nós brasileiros devemos ter uma motivação sempre positiva e sermos orgulhosos em saber que nós conseguimos construir um país belíssimo no aspecto de transformar oportunidade de geração de alimentos em negócios competitivos e sustentáveis. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pela atenção. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.